Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 de fevereiro, 9 do 9, do 40 por 20, o podcast que fala sobre o futsal em Portugal. O meu nome é Xavier Costa, sou treinador de futsal e sou aqui o anfitrião deste vosso podcast que tenta dar o maior destaque possível às competições de futsal neste nosso país, à beira-mar plantado. A edição do podcast até este momento existia 2 vezes por semana. A periodicidade vai ter que reduzir para uma vez semanal para garantir que eu consigo apresentar-vos de forma regular este podcast sem nenhum tipo de interrupção ou sem nenhum tipo de falha. Portanto, a edição fica um bocadinho mais extensa do que as anteriores, mas eu penso que acaba por ser mais interessante condensar tudo numa única edição, uma edição que normalmente sairá às quintas-feiras e que fará a análise daquilo que passou no fim de semana anterior e o lançamento do fim de semana seguinte, tudo condensado numa única edição. Vamos começar aqui a nossa ronda pelo futsal por olharmos para o mercado. Algumas coisas interessantes também a acontecer na Liga Placar, mas já sabem que o principal destaque aqui, peço desculpa, passa para as outras divisões e é por aí que vamos começar mesmo, apesar de ser uma saída de um atleta da Liga Placar, que é o amigo Cássio que estava a jogar no Caxinas e que deixou o Caxinas para se juntar à equipa do Nuno Álvares. Portanto, equipa que está no apuramento direto para a questão do campeão da segunda Divisão Nacional e o Cássio é um belíssimo reforço para esta equipa de FAF. Já sabem que, ou se não sabem, ficam a saber, as minhas informações são essencialmente baseadas em duas fontes distintas, Zona Técnica e o 00. O meu mérito sempre maior, o meu reconhecimento e o meu agradecimento pelo fantástico trabalho que ambos fazem no que diz respeito ao destaque no futsal em Portugal e, portanto, não custa nada ser bem agradecido neste caso e reconhecer aqui o mérito destas duas entidades. Portanto, no que diz respeito ao mercado, Cássio para Nuno Álvares, Nuno Correia, Sopas para o União e Progresso da Venda Nova, de saída chega vindo do AMSAC e reforça aqui a equipa do Carlos e do Rui Simões, que já conhecem o guarda-redes da altura em que estiveram ligados à equipa de sub-20 do Sport Lisboa e Benfica. Também na segunda divisão é a ida do Fábio Lima para o Lusitânia dos Açores. Fábio Lima é mais um dos que saiu na Brunhosa nesta passada recente. A Brunhosa teve aqui duas grandes, duas grandes revoluções, chamemos-lhe assim. Teve uma primeira no momento em que se apurou para a fase de apuramento, apurou para a fase de apuramento, belo português, sim senhor, mas se apurou para a fase de subida de divisão, portanto para a fase de subida à Liga Placar, saiu o Feijão, o treinador, saíram uma série de jogadores nesse momento, entrou o Ricardo Lobão e passado 2 semanas, 3 semanas acho que não foi mais que isso, sai Ricardo Lobão, sai mais uma série de jogadores, incluindo aqui o Fábio Lima, e portanto, nova mudança de paradigma, nova mudança de agulhas na equipa da aldeia do futsal, que agora está claramente mais apontada e a dirigir as suas atenções para o talento local, para um talento muito mais próximo da zona do distrito de Leiria, nomeadamente de Alcobaça, para reforçar aqui as suas fileiras. A manutenção na segunda divisão está mais do que garantida, porque a Brunhosa está na fase de subida de divisão, portanto, na fase que apura as equipas que sobem à Liga Placar, mas não estarei a ser demasiado injusto se disser que a equipa da Brunhosa abdicou, a partir deste momento, da subida de divisão e está já a preparar um outro futuro com a garantia de que consegue estar na segunda divisão nacional e é claro, parece-me óbvio que estão já a preparar
a temporada que vem, portanto, a temporada 23-24, mais do que estarem preocupados naquilo que acontece nesta temporada que ainda resta e nesta fase de apuramento de campeão. Se eu estiver muito errado, mandem-me uma mensagem e digam-me o porquê de eu estar errado, mas não me parece que esteja muito longe da verdade neste aspecto. Disputou-se a Taça de Portugal, também, deixamos o mercado, avançamos para a Taça de Portugal. Não andei muito longe de acertar, não andei muito longe de acertar naquelas que poderiam ser as dificuldades, mas mesmo assim não deu a surpresa. Mas eu tinha falado aqui num dos jogos nos quais já lá vamos, que eu disse que podia ser aqui que estava a surpresa. E não esteve nada longe, mas acabou por não acontecer. Não houve propriamente aí esse tomba gigantes nesse aspecto. Relembrar só aqui os resultados da quarta eliminatória, a eliminatória que ocorreu no passado fim de semana. Brunhosa 0, Caxinas 2, Nacional 4, Desportivo da Ordem 4, sendo que o Nacional ganhou por 5-4 na marcação das grandes penalidades. No Álvares 5, Vila São Sebastião 0, Fundão 4, Viseu 2001 2, Retacho 7, Bairro da Boa Esperança 2, já só no prolongamento. Candoso 5, São João 4. Era aqui, meus amigos. Era aqui no Candoso São João que eu achava que podia estar a surpresa. E achei mesmo que o São João, apesar de ser uma equipa da terceira divisão, recordo, face ao facto de já ter sido uma equipa da Liga Placar e de claramente ser uma das mais fortes equipas da terceira divisão, podia ter criado aqui, podia ser o tomba gigantes desta eliminatória. Acho que só tiveram o azar de apanhar o Candoso numa fase já diferente da época em que o Candoso se reforçou, em que está mais equipa, mais consistente, está a vir agora uma série de resultados bem diferentes daquela que tinha vindo a apresentar, porque senão eu acho que o São João tinha mesmo limpo isto. Ainda assim, Candoso 5, São João 4, Marítimo 2, Braga 3, Leões de Porto Salvo 5, Azemeios 4, Ferreira do Zezer 7, União Shell 3, Amarense 5, AMSAC 6, após prolongamento, Albufeira Futsal 7, Mendiga 4, União e Progresso da Venda Nova 3, Módicos Cartest 4, era aqui também um dos jogos interessantes. Relembrar que o Módicos e o União e Progresso da Venda Nova têm um jogo ainda para disputar da segunda Divisão Nacional, um jogo que foi interrompido por falta de condições de segurança no pavilhão, por alguns desacatos na bancada e não estar presente qualquer tipo de policiamento. Módicos que ia mostrar-se mais forte nesta deslocação até ao terreno do União e Progresso da Venda Nova. Lusitânia dos Açores 3, Macedense 1, Sporting 6, Sporting 7, Elétrico 6. Era aqui também um dos jogos interessantes, não era nem de perto nem de longe um escândalo o Elétrico eliminar o Sporting, não seria provavelmente um tombo gigantes, mas já se esperava algumas dificuldades do Sporting aqui, acaba por ser um jogo com muitos golos, mas com apenas a margem mínima para a equipa de Nuno Dias apurar-se para os oitavos de final. Portimonense 3, Quinta dos Lombos 6 e também aqui este, Torriense 1, Benfica 2, um jogo que também se previa de algum grau de dificuldade para o Benfica, confesso que não esperei que fosse tanta. Torriense é claramente, já o disse mais do que uma vez, é claramente a equipa em melhores condições para regressar à Liga Placar, aquela que melhor apetrechada está e a fazer já aqui a vida negra ao Benfica nesta quarta eliminatória da Taça de Portugal. Entretanto, já aconteceu o sorteio dos oitavos de final, eliminatória que vai ser disputada ainda este mês, no dia 25 de fevereiro, e que vai ter os seguintes jogos. Nacional, Retacho, Nuno Álvares, Caxinas. Olha, Nuno Álvares, Caxinas, belíssimo jogo. Cássio volta a encontrar aqui a sua anterior equipa. Módicos, Fundão, Leões de Porto Salvo, Braga, Sporting, Albufeira Futsal, Lusitânia dos Açores, AMSAC, Candoso, Benfica e Quinta dos Lombos, Ferreira do Zezo. Não estamos sempre a repetir a mesma coisa, quer dizer, estamos, mas não é culpa nossa. A Quinta dos Lombos e o Ferreira do Zezer parecem estar destinados a passar a época toda a jogarem um contra o outro e também aqui nestes oitavos de final da Taça de Portugal o destino voltou a colocar estes dois emblemas frente a frente, relembrar que foi também, não nos oitavos, mas nos quartos de final, que se defrontaram na Taça da Liga, aí com vantagem para a Quinta dos Lombos. Aliás, a Quinta dos Lombos foi a surpresa pela positiva na competição, além de eliminar o Ferreira de Zezo,
não é um motivo muito espantoso do Manuel Ferreira Zezer, embora as equipas sejam muito equilibradas, mas depois eliminou o Sporting na eliminatória seguinte e acaba por perder a final contra o Benfica, indo pela primeira vez na sua história à final da Taça da Liga. Estamos despachados de taças e vamos já para aqui a segunda Divisão Nacional, fazer aqui a antevisão da jornada 3 para o próximo fim de semana, que vai ter os seguintes jogos na fase de apuramento de campeão. Lusitânia, Dinamo de Sanjoanense, Passos Ferreira, Nuno Álvares, Póvoa Futsal, Brunhosa, União e Progresso da Venda Nova, Belenenses e Torriense, Módicos, Carteste. Relembrar que no topo da tabela classificativa está o Dinamo de Sanjoanense, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Belenenses e Torriense são segundo e terceiro, respectivamente, com menos um jogo. Quarto, Módicos, com 3 pontos, os mesmos que Nuno Álvares e Brunhosa. O sétimo, Lusitânia dos Açores. União Progresso da Venda Nova, oitavo, Passos Ferreira, nono e Póvoa Futsal, décimo, equipas que ainda não somaram qualquer ponto nesta fase de apuramento de campeão. Curioso para este Lusitânia dos Açores, Dinamo Sanjoanense. Eu acho que o Dinamo Sanjoanense é uma das equipas que vai acabar por subir, já o tinha dito antes. Agora, com 3 jogos e 3 vitórias, é mais fácil dizê-lo novamente, mas eu já acho que é uma equipa muito interessante para subir de divisão e acho que vai ser o principal oponente no que diz respeito ao Torriense. Mas o Lusitânia tem-se vindo a reforçar de uma forma muito interessante nas últimas semanas e vamos ver se a equipa açoriana ainda vai ter aqui algo a dizer nesta luta pela subida de divisão. Depois temos aqui este Torriense Módicos, claramente um dos outros jogos de destaque desta jornada. Módicos também uma equipa muito experiente, com passagens bem recentes na Liga Placar e que poderá fazer frente a frente a este Torrense, que mais uma vez me parece a equipa melhor apetrechada para regressar à competição maior do futsal em Portugal. Na fase de manutenção, vamos para a Série 1 e que terá os seguintes jogos neste fim de semana. Ladoeiro, Retacho, Núgaro e Tenões, ABC Nelas, Monfortense, Marítimo e Reguilas de Tires, Arsenal da Maia. Em zona de descida, nesta Série 1, temos Ladoeiro, Nogueirão e Tenões e Nelas, que ainda não somaram qualquer ponto, têm 2 jogos disputados até este momento. E deixem-me só confirmar aqui uma coisa, para não dizer uma calinada. Ia dizer, está certo, exatamente. Portanto, ou ABC de Nelas ou Nogueirão e Tenões, considerando que se vão defrontar, irão naturalmente somar ou o primeiro ponto ou os primeiros 3 pontos nesta fase de manutenção, nesta Série 1. Na Série 2, os jogos para este fim de semana: Albufeira Futsal, Ocela, Amsac, Viseu 2001, Amigos de Serva, Barbarense e o Macedense com o Amarense. Exatamente. No fundo da tabela classificativa, portanto, em zona de descida à terceira Divisão Nacional, Amarense, Barbarense e Ocela, que ainda não somaram qualquer ponto nestas 2 jornadas disputadas. E largamos já a segunda divisão para nos transferirmos para a terceira divisão de futsal com deixem-me só confirmar aqui uma coisa, exatamente, pronto, também foi Taça de Portugal, portanto também não houve jornada neste fim de semana, mas há neste fim de semana agora que se aproxima. E na Série A temos os jogos São Mateus com o Juventude Fiéis, São Martinho de Mouros, Rio Ave, Amigos Abeirador, Boa Vista, Mugador, Valpaços, São Saavedra Guedes e Famalicão, Desportivo da Ordem. Relembrar que nesta tabela classificativa a liderança incontestada é do Famalicão com 38 pontos, em zona também de acesso ao play-off que pode dar a subida à segunda divisão. Temos o Rio Ave com 27, seguido de bem perto pelo Boa Vista com 26 e o Valpaços Futsal com 25. Em quinto lugar, Amigos Abeirador com 22, os mesmos que o Mugador. Sétimo é o São Gil com 17. Oitavo é o São Mateus com 15 pontos, os mesmos que o nono Juventude Fiéis, em zona de possível descida de divisão, em zona de descida direta. Saavedra Guedes com 14, São Martinho de Mouros com 10 e Desportivo da Ordem com 9 pontos somados até ao momento. Saímos já de rajada para a Série B, onde neste fim de semana que se aproxima o bairro da Boa Esperança recebe os Lubitos Futsal,
Arnal, Beira Ria, São João, Patos, União 1919, Bendiga, Cariense, MTBA e Núcleo do Sporting Clube Portugal em Pombal, com o Grupo Desportivo da Mata. No topo desta Série B está o Bairro da Boa Esperança, 39 pontos, 13 jogos, 13 vitórias, seguido do São João em segundo, com 13 jogos também disputados, 11 vitórias, 2 empates, também ainda não conhece o sabor da derrota. Terceiro é o MTBA com 26, quarto Mendiga com 24, quinto Beira Ria com 21, Lobitos em sexto com 20, Patos sétimo com 16, Mata oitavo com 15, em zona de possível descida de divisão. União 1919 é o nono classificado com 13 pontos, já na zona de descida aos campeonatos distritais. Núcleo do Sporting Clube Portugal em Pombal com 12, os mesmos que Arnal, e fecha a tabela classificativa o Cariense com 9 pontos somados até ao momento. Estava aqui, antes de irmos aqui à série C, deixem-me só, porque eu estava aqui a cometer uma falha muito grave, não estava a abrir aqui a série Açores também. E, portanto, dei-me só 30 segundinhos para eu abrir aqui no meu computador. Já está, feito. Siga, vamos embora. Vamos seguir caminho. Aproveitei para respirar um bocadinho. E Série C da Terceira Divisão Nacional, no fim de semana que se aproxima, Sassueiros, Vinhais, Farense, Vitória Futebol Clube, Loltano, São Roque do Faial, Atlético, Estoril Praia, Leões de Porto Salvo B, Nacional e o Barreirense recebe a Quinta dos Lombos B. No topo da tabela desta Série C está o Estoril Praia com 33 pontos, seguido de bem perto pelo Sassueiros com 31. Terceiro é o Nacional com 29. Quarto, Vitória Futebol Clube 26. Quinto, Atlético com 25. Sexto, Leões de Porto Salvo B com 22. Vinhais é o sétimo com 20 pontos. Oitavo, Farense com 14. Nono, no lugar do limbo, no lugar que tanto pode ficar na terceira como descer de divisão, está a Quinta dos Lombos B com 13 pontos. Décimo é o São Roque do Faial, já em zona de descida, mas com os mesmos pontos do que a equipa da Quinta dos Lombos. 11º Loutano com 9 pontos. E o 12º e último da tabela classificativa é o Barreirense com 6 pontos somados até este momento. Na série Açores, a que me estava a faltar aqui nos meus apontamentos, temos neste fim de semana o Posto Santo com o RSC Açores, Biscoitos Casa da Ribeira, Atalhada Piedade, Livramento, Vila, São Sebastião. No topo da tabela classificativa, Biscoitos com 18 pontos, mais 2 do que a equipa do Livramento, agora que já estão tudo certinho no que diz respeito às jornadas aqui na Série Açores. Portanto, primeiro o Biscoitos com 18, segundo o Livramento com 16, terceiro Vila São Sebastião com 12, os mesmos que o RSC Açores. Quinto, Posto Santo com 9 pontos, em zona de descida aos campeonatos distritais. Sexto, Casa da Ribeira com 8, Piedade com 4 e no fundo da tabela classificativa está o Atalhada com 3 pontos somados. Passamos da competição masculina para a competição feminina. O setor que encerra o nosso podcast, os últimos são os primeiros, e portanto começamos exatamente pela primeira, pela competição maior da Liga Feminina, do futsal feminino em Portugal, a Liga Feminina Placar. Os resultados do fim de semana que passou: Santa Luzia 2, Nova Semente 6, Futsal Feijó 2, Sporting 4, Académica 3, Gondomar 3, que pontinho tão importante para a Académica aqui, Atlético Povoense 5, Arneiros 3, Quinta dos Lombos 1, Nuno Álvares 8 e Águias de Santa Marta 1, Benfica 9. Não houve propriamente uma grande surpresa em nenhum destes resultados, a não ser este pontinho tirado a ferros aqui pela Académica, que pode ser fundamental na luta pela manutenção na Liga Feminina Placar para a próxima temporada. A tabela classificativa é liderada pelo Benfica, 48 pontos, 16 jogos, 16 vitórias, seguido pelo Nuno Álvares com 40, Santa Luzia é o terceiro com 35 pontos, em quarto Sporting com 32, quinto Nova Semente com 29, sexto Águias de Santa Marta com 26, sétimo Futsal Feijó com 23, fecha o lugar dos playoffs o Gondomar com 20 pontos, em zona neutra, que não sobe, não desce, não entra em playoffs.
Atlético Povoense com 12, é o nono classificado, e a Académica com 9 pontos, é a 10ª classificada. Zona de descida de divisão, 11º Arneiros com 7 pontos, e o fundo da tabela classificativa está reservado neste momento para a equipa da Quinta dos Lombos, que tem apenas 4 pontos somados até ao momento. Fim de semana que se aproxima é fim de semana de Taça de Portugal feminina, mas há aqui um jogo entre duas equipas que, e é um jogo tão importante, agora que eu estou a ver, entre duas equipas que não vão disputar a Taça de Portugal e, portanto, aproveitam já para adiantar aqui a jornada 17. É nada mais, nada menos do que o Arneiros com a Académica. Portanto, Arneiros, 11º, primeiro na zona de despromoção, com 7 pontos, recebe a Académica, a primeira equipa acima da linha d'água, que tem mais 2 pontos apenas do que a equipa do Arneiros, tem 9 pontos. Escusado será dizer que estaremos aqui perante um jogo fundamental para a luta na manutenção. Vencendo a Académica fica tudo embrulhado. Aliás, ao contrário, vencendo a Académica pode ganhar aqui uma folga muito importante para se manter na primeira divisão nacional de futsal feminino e provavelmente condenar logo a equipa da Quinta dos Lombos. Vencendo a equipa do Arneiros, fica tudo embrulhado, ultrapassa a Académica na tabela classificativa e estes 3 clubes vão andar aqui na lutinha até ao fim para ver quem consegue ficar na competição maior do futsal feminino em Portugal. É o único jogo da Liga Placar feminina neste fim de semana, porque é fim de semana de Taça de Portugal e temos para o menu da Taça de Portugal os seguintes jogos neste fim de semana. Sporting com o Atlético, São João. Ainda há aqui um jogo a disputar, exatamente. Que é este São João, deixa-me ver aqui se isto já tem data marcada. Porque há aqui um jogo que está em atraso ainda, que é o São João com os Juventus de Triana, mas aqui já me aparece, portanto eu imagino que este jogo até esteja a ser disputado hoje ou algo assim, porque ele não me aparece aqui, deixa-me confirmar. Muito rapidamente, muito rapidamente, muito rapidamente, muito rapidamente. Onde é que nós andamos aqui? Fugiu de cá, não faz cá. Ah, não, não, já está, já está, já está. Foi disputado já. Passou a equipa da Juventus da Triana. Portanto, jogos deste fim de semana. Agora sim. Sporting com o Atlético, Juventus de Triana com o Pucariça, Santa Luzia, Benfica, Futsal Feijó, Leões de Porto Salvo, Tebosa, Boticas, Quinta dos Lombos recebe a Golpilheira, Águias de Santa Marta, Atlético Povoense e o Nova Semente com o Nuno Álvares é o último jogo desta Taça de Portugal. Placar em femininos. É a quarta eliminatória e uma eliminatória também já muito interessante de acompanhar, mas perdoem-me o destaque, vai ter que ir mesmo para aquele Arneiros Académica, porque é claramente o jogo de maior destaque e um jogo que pode ter uma influência fundamental na manutenção na Liga Placar. Estes da Taça de Portugal, claro que sim, são super importantes também, mas aquele foi o que me deixou aqui de olho a luzir para acompanhar o resultado que de lá advenha e as possíveis consequências aqui na luta pela manutenção na Liga Placar. Está feita a nossa ronda pelo futsal em Portugal desta semana. Está feita a edição número 9 deste podcast 40 por 20. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, podem acompanhar o podcast em duas formas completamente distintas, em formato vídeo no YouTube, youtube.com/Xavier Costa Futsal, ou em formato áudio apenas no Spotify ou no Anchor. Procurem por 40 por 20, 40x20. Com certeza encontram, subscrevam e podem acompanhar todas as edições diretamente naquele que for o vosso software de eleição. Muito obrigado por terem estado desse lado. Voltamos para a semana. Vejam muito e bom futsal e muito, muito obrigado por estarem desse lado. Até breve.